Olá, meus queridos, muito bem-vindo aqui ao Clube do Livro, esse podcast que a gente traz só autores que têm livros que transformam. Hoje, aqui comigo, vocês me ajudem a receber essa mulher que ela é foda, que a gente vai falar do livro dela, mas também tem muita coisa para conversar sobre transformação, sobre equilíbrio e muito mais. Então me ajude a receber aqui a minha grande amiga Shirley Venâncio. Obrigado aqui pela presença, Shirley. Obrigada, Fex. É um prazer estar aqui. Muito feliz pela oportunidade. E que honra, né? Agora podemos conversar tudo aqui, né? Você sabe que quando a gente vai falar do teu livro já, que está aqui na minha mão, já vamos falar dele aqui, já está aqui, está ali também no nosso cenário. Mas eu quero falar um pouquinho, antes de falar do livro, falar de você. Tá tudo certo aí, Igor? Podemos seguir? Maravilha. Então, bem, tu falou que escreveu esse livro aqui em Portugal, do começo ao fim. Tá. O que é que tu foi fazer em Portugal? Portugal para fazer um mestrado. Eu desejava fazer um mestrado em Ciência das Religiões. Ciência das religiões. Rapaz, tem uma caixinha de surpresa, né? Então a gente conversa e sempre na hora tu tem mais uma novidade. Eu acho que eu não conheço ninguém que fez Ciência das Religiões. Já ouviu falar? Fernanda, já ouviu falar disso? Não. Então vai, fala. Esse fazer esse mestrado em Ciência das Religiões para entender a ciência de todas as religiões do mundo. O porquê, de onde nasceu. E passei para a prova desse mestrado em Portugal, fui morar em Lisboa, já sabendo que iria escrever um livro. Já tinha esse projeto, já estava certo, já sabia do livro. E quando eu cheguei em Portugal, no segundo dia que eu estava morando lá, eu comecei a escrever e escrevi em 60 dias. Tá. Então, tu foi fazer esse mestrado lá, Ciência das Religiões. Tu queria entender a ciência das religiões. Por quê? Porque, bem que a gente conversou antes, né? Que sabia que viriam perguntas que ninguém tinha me feito ainda. Porque a gente fala em Deus, em espiritualidade, em força, em energia. E eu sempre tive essa curiosidade de saber o que move as pessoas a se conectarem a tal religião. De onde nasceu, qual a cultura, o que estudam. Então, esse interesse mesmo era para entender o que em comum tem em todas as religiões. Você sabe que eu tive agora, tem uma semana e meia que eu estive em Portugal. E eu estava lá na entrada do Bairro Alto, onde tem nossa, o lugar é maravilhoso, né? Aí você sabe que tem duas igrejas, uma de frente para outra, que de frente àquela praça, não vou lembrar o nome da praça, são todas praças, uma praça linda e tudo mais. E eu escutei tem um filme que fala sobre o Vaticano e tudo, e uma pessoa falou lá no filme, dizer assim, que aqui na Europa tem igrejas lindas, porém vazias. Eu sou um amante de igreja. Quem acompanha aqui, eu conheço muitos países. Hoje eu já conheço 42 países. E quando eu vou em algum lugar que tem uma igreja, eu faço questão de entrar na igreja. Eu sou um amante da arquitetura da igreja. Mas o clima, o desenho, é tanta coisa assim. Eu tava em Madrid também agora, recente. Eu fui numa igreja e é tão denso, é tão denso. Eu queria saber de você o seguinte, assim, eu tô falando muito da Igreja Católica, porque obviamente eu estava lá, mas eu queria fazer um comparativo contigo, falando já que você tem mestrado em cima disso. Alguns anos atrás, eu fui para uma reunião espírita olha só, eu acho que eu nunca nem falei isso aqui no ar, com o Dr. Fritz, que estava fazendo cirurgias. Não cirurgias espirituais, cirurgias físicas. Eu não sei se você já viu alguma coisa a respeito. Eu vou jogar um tema muito polêmico aqui agora, mas só vou jogar porque tenho a propriedade de fala, porque estive presente. Porque se eu não estivesse presente, ainda que assistido por um vídeo, eu jamais acreditaria, sendo bem sincero a você. Porque o que eu vi nessa ocasião, Shirley, foi algo que mudou minha vida no sentido de
Cara, se isso é possível, o mundo tem muito mais segredos e mistérios do que a gente acredita que sim. Porque eu vi pessoas sendo operadas ali, ao vivo, aqui, nessa distância que eu estou de você. Ele operar a pessoa, enfiar, assim, cortar a pessoa, enfiar uma tesoura, tirar um caroço de dentro da pessoa. Eu vi isso várias vezes. E daí eu quero saber de você. Como é que o teu curso, porque se eu perguntar isso dentro fora, o pessoal vai dizer que é, enfim, eu ia dizer da Igreja Católica, mas nem precisa ir tão específico. Vai dizer que é mentira, vai dizer que isso não existe, vai dizer, enfim, N coisas. Mas eu vi, eu estava lá. E não foi feito ali, não, foi feito assim, nessa distância, literalmente nessa distância, que eu quis presenciar. Como é que, uma coisa, o que é que a Shirley pensa disso e como é que o teu curso pensa disso? Aborda isso? Tem alguma coisa que fala a respeito disso? Fui fazer o mestrado em Ciência das Religiões. E quando eu estava fazendo mestrado, assim que eu terminei de escrever o livro, eu recebi a oportunidade de lançá-lo aqui na Bienal do Livro de São Paulo. Então eu voltei sem concluir o mestrado, para seguir minha carreira como escritor. Sim. Né? Depois eu vou dar continuidade ao mestrado. Dentro do que eu estudei no mestrado e dentro da cadeira curricular, não incluía nada sobre espiritismo. Tá? Sim. Então não era um tema que seria abordado nesse fraco. Mas eu tenho para te falar a respeito dos meus estudos, né? Porque eu estudo a doutrina de Allan Kardec. E dentro das experiências espirituais que eu vivo porque eu sou médium. Então, isso que você me trouxe é uma realidade. Por quê? Hoje a gente olha o Brasil, vou falar do nosso país, a gente olha para o espiritismo como uma religião e que nessa religião se acredita em vida após a morte. Ao meu ver, como eu estudo a doutrina e tenho experiências espirituais, isso que você falou para mim é uma coisa natural, né? Tipo, porque nós somos seres espirituais habitando essa matéria. Então, a partir do que eu vivo e acredito, essa experiência que a gente teve aqui é uma oportunidade que nós escolhemos antes de vir para cá, antes da gente reencarnar, de evoluir. Então, dentro da minha crença, do que eu estudo e do que eu vivo, é muito mais do que natural essa experiência que você falou para mim, né? E voltando ao que eu estava falando, a população acredita que o espiritismo é uma religião. O espiritismo é uma doutrina que estuda a espiritualidade, que é a nossa essência. Então, nós estamos numa era de regeneração, em que o país, o planeta vai passar por várias mudanças, em que a partir de agora, todas as outras religiões, vai ser um longo processo. Não é séculos, né? Mas todas as outras religiões vão começar a compreender que nós não somos só corpo e mente. Que existe muita vida depois que o corpo para de funcionar. E uma das experiências que eu vivi claramente, né? Por isso que eu te digo que eu acredito, não tem como não acreditar, é uma realidade, né? A minha mãe havia falecido há 9 anos, quando em 2021 eu me encontro com ela pessoalmente, com o espírito dela, assim como eu estou conversando com você, e a gente conversa por quase 4 horas. Aquele dia foi um divisor de águas para mim, porque eu era cética, católica, não acreditava em nada disso. E de repente, acordada, assim como eu estou conversando com você, eu tenho a oportunidade de conversar com alguém que já morreu. E ali ela falou para mim, minha filha, aí na Terra a gente divide tudo. A gente acha que espiritualidade, que vida após a morte é coisa de religião. Quando eu morri, só meu corpo parou de funcionar. E o meu espírito continuou vivo e vim para cá, que é o lugar de onde a gente vai para a Terra e de onde a gente volta. Então existe muita vida além da matéria. Eu estou curiosíssimo para saber assim, porque todas as vezes que eu vi uma pessoa falar que encontrou com alguém que já morreu, falou que foram coisas assim muito pontuais e rápidas, um recado, uma coisa assim. E eu acredito nisso, sim. Mas ninguém nunca tinha dito que conversou com uma pessoa por quase 4 horas. Eu tenho 2 perguntas para você. Mas, por saber que se trata de uma coisa extremamente pessoal, fique bem à vontade, se responde ou não, por favor. Mas a minha primeira pergunta era, em qual ocasião você estava na sua vida, etapa, que demandasse sua mãe vir
como que para um socorro, porque assim que eu acredito que eles vêm lá no propósito, não vêm lá para fazer uma visita, como se assim, tem um bolinho aí, um café, bora tomar. Não é uma visita como que a gente visita, né? Então, um propósito muito forte para fazer esse deslocamento de energia. Tu tá entendendo? Eu sou leigo no assunto, então eu tô fazendo uma pergunta em cima do que eu penso. E 2, primeira pergunta, em qual momento você estava na sua vida que demandasse uma visita e de 4 horas? E 2, o que mais você perguntou assim sobre lá? Adoro. Gente, eu quero ficar aqui a tarde inteira. A gente vai conversar, amiga. Foi assim, Pex. Tudo isso começou a acontecer em março de 2021, tá? Eu ainda estava com ansiedade, não tinha me curado ainda, não existia nada de livro. E fui até a casa de uma amiga e conversando com ela, assim como a gente está aqui, ela perguntou como é que eu estava. E eu falei, eu tô mal, amiga, eu tô muito mal, eu não me curo, eu tô ruim, chorava e tal. E de repente, eu conversando com ela mudou de assunto, a fala dela mudou, o olhar dela mudou, e eu vi que não era mais ela ali. Eu falei, o que tá acontecendo aqui? Eu, amiga. E eu vi que não era mais ela. Mas só que eu nunca tinha visto uma experiência mediúnica pessoalmente. Sim. E eu falei, amiga. E ela, não é a tua amiga, eu vim conversar contigo. Pensa. E eu falei, meu Deus, eu acho que tem um espírito aqui que vem falar comigo. E eu nunca tinha estudado mediunidade e espiritismo, só tinha visto isso em filme de Allan Kardec, sabe? Sim. Eu falei, como assim? Eu vim conversar contigo. Porque quem mora em Florianópolis é bem manezinho da ilha, né? Que fala bem rápido e tal. E a partir daquele momento, ela saiu dali e era outro encadeamento de ideia, outro nível cultural, outra pessoa falando. Eu vim te dizer que tu vai te curar dessa doença e que tu vai escrever um livro. Esse espírito falou. Eu falei, impossível, eu não vou escrever livro nenhum, eu não sou boa de português, eu não sou boa de gramática, que escrever livro, né? Eu duvidando ali do espírito. E ele, calma, bem calma. Tu não sabe de nada, mas tu escolheu tudo isso antes de vir pra cá. E chegando ao ponto da minha mãe, e ele falou, a tua mãe está sofrendo no plano espiritual. Eu falei, como assim? Porque minha mãe havia falecido há 9 anos. E na minha crença católica, quem morreu está em paz no céu descansando. Eu não sabia que aconteceu alguma outra coisa. Eu sabia que continuava a Bíblia. Tua mãe estava há 9 anos. Sim, mas como é que é isso que ela fez? Sim, a tua mãe está sofrendo no plano espiritual. E ela já tinha morrido há 9 anos. Eu já tinha velado ela há 9 anos. Daí eu falei, mas a minha mãe morreu e não tá bem. Ela tá sofrendo no plano espiritual porque se sente culpada pela tua doença, pela tua ansiedade. E, mas não é culpa dela. Imagina, a minha ansiedade não tem culpa nenhuma da minha mãe. Olha o que tu fala o tempo todo. Detalhe, Bex. Eu não sabia que os nossos parentes que falecem escutam e veem e observam tudo que a gente está fazendo aqui. Jamais imaginei. E ali ele falou, olha o que tu fala o tempo todo. As pessoas te perguntam como tu está, o que tu responde. E olha o que eu respondia. Deixa, eu tô cuidando da minha saúde mental, emocional, nunca pude olhar pra mim. Primeiro momento que eu tô cuidando da minha saúde, da minha ansiedade, porque eu nasci de uma mãe esquizofrênica, e ela ouvia. Eu não sabia que o espírito dela estava ouvindo eu lugar. Eu nasci de uma mãe esquizofrênica e não pude cuidar de mim. Eu cuidei dela a vida inteira até ela morrer. E ele falou, eu falei, como que eu faço para ajudar se ela tá sofrendo, né? E ele falou, em oração, na tua casa, tu vai conversar com ela intensamente e ela vai te ouvir. Falei, e vai ouvir? Como assim? Tipo, pra mim é tudo muito surreal. Se ela morreu, enterrei, como é que ela vai me ouvir? Ela vai te ouvir. Tu não conversa com Deus? Eu converso. Não conversa com Jesus? Eu converso. Com os santos? Eu, sim. Então a tua mãe vai te ouvir. E ela vai te dar o colo que ela nunca te deu. E eu, colo? Achei que uma loucura toda, né? Promete que tu vai falar com ela? Promete. Eu falei, prometo. Precisa jurar pra mim. Porque a tua conversa com ela vai mudar a tua vida aqui totalmente. Tanto que mudou. E vai mudar a vida dela no plano espiritual. Vocês precisam desse encontro. E eu, tá bom. Quando eu saí dali, eu pensei, meu Deus, que loucura é essa? Quem era? Você tem noção de quem era esse espírito? É meu mentor. Hoje eu já converso com ele, eu me encontrei com ele. Ela, na verdade. Eu falo ele que é um espírito. Uma irmã da minha última encarnação, a Segunda Guerra Mundial. É assunto, é loucura. Eu tô vendo que vamos lá, tamo aí. Chegando à conclusão da tua pergunta, no dia seguinte em casa eu falei, dúvida, vou fazer o que esse espírito disse, vou conversar com a minha mãe, né? Que eu quero que ela siga em paz, então acredito ou não, vou conversar com ela. Fiz lá, Pai Nosso, Ave Maria, do que eu sabia, comecei, mãe, não sei o que, comecei a contar, mãe, me perdoa, tu não tem culpa, isso, aquilo. E comecei a chorar, emocionada, e de repente eu
Eu soluçava e comecei a ouvir o soluço dela. Eu chorava e comecei a ouvir o choro dela. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Eu nunca tinha vivido nada parecido. E entendi que tinha mais alguém no quarto. E de repente, sem que eu percebesse, eu fui ajudada pela espiritualidade, né? A gente se encontrou real, assim como a gente está aqui. E assim, eu falo que foi quase 4 horas, porque eu entrei no quarto às 10 e saí 1h40 da tarde. E aí, respondendo a tua pergunta, que foi a outra, né? Por que ela veio falar comigo? Sim. Porque ela precisava se sentir liberta disso. Ela estava presa, se sentindo culpada, porque ela sabia que eles escutam a gente, Sim. né? E o erro que a gente faz sem saber, né? Meu pai falece, minha mãe tá no leite de morte, eu tô ali, não vai, não vai. Ou então fica chorando e agora minha vida acabou. E como o espírito não morre, ele presencia tudo isso. Então, muitas vezes, quando tá no leito de morte, quando alguém parte, que esse espírito que continua vivo precisa da nossa oração, do nosso amor, vai em paz, segue em paz. Essa foi a primeira pergunta. A segunda pergunta foi o que é que você mais perguntou sobre lá? Muita coisa, né? Nossa, bora lá. Tô curiosíssimo. Uma das coisas que eu faço questão de trazer nas minhas palestras, assim, que é a mensagem que mais me tocou. Ela falou assim, minha filha, quando a gente está aí na Terra, a gente não entende as doenças. Eu vou te explicar por quê. Todos nós aqui ainda na Terra, quando a gente está aí, a gente ou tem uma doença, ou tem um parente com doença. A doença faz parte da nossa vida, né? Sim. Quando eu tinha esquizofrenia, eu achava que era um peso na minha vida. E a esquizofrenia foi o maior presente que Deus me deu. Falei, como assim presente? Antes de ser tua mãe, numa reencarnação anterior, e ela era católica, ela não tinha essa linguagem, ela não falava nada disso. Então dá pra ver que não é ligada a religião nenhuma, né? Eu fui um ser humano muito ruim. Eu fiz muito mal para as pessoas, muito mal. E aí, quando a gente decidiu que era hora de eu voltar para a Terra, meu espírito incorporar e reencarnar num outro corpo, que seria essa pessoa que foi tua mãe, a gente pensou, o que mais faltava em mim enquanto espírito para eu evoluir? E como eu não tinha amor ao próximo, eu matava as pessoas, eu entendi, nós entendemos aqui da espiritualidade, que eu precisava aprender o que é o amor. E a esquizofrenia foi a doença que foi a ferramenta para eu aprender o amor. Por quê? Eu precisei do amor dos médicos para cuidar de mim, do amor das pessoas para cuidar do meu bebê, que era eu, quando eu ficava meses internada em hospital psiquiátrico. Eu precisei do amor das pessoas para quando eu tentava me matar. E eu voltei para cá sabendo o que é o amor. Então ela falou, tenha certeza que toda doença que existe aí na Terra, nós mesmos escolhemos. Por mais difícil que pareça ser, tipo um câncer ou algo assim, foi uma escolha, que a gente não vai lembrar o motivo, que eu precisava aprender através daquela doença. Isso para mim foi mais impactante, sabe? E diversos outros assuntos assim que foram esclarecedores. Por que que você teve essa grande oportunidade e outras pessoas não têm essa mesma oportunidade? Eu acredito que não posso dizer que foi uma oportunidade, né? Eu acho que é uma missão que eu tenho. Eu digo, uma oportunidade de conversar com sua mãe. Sim, eu acredito que faz parte da missão, nem é oportunidade. Por quê? Meu mentor espiritual, que é esse espírito lá de cima que me guia, ele falou que antes de eu reencarnar, a gente não tem essa memória, mas ele falou que antes de eu reencarnar, eu escolhi ter ansiedade para me curar da ansiedade e para levar para o Brasil que isso tem cura, que não é genético nem hereditário. E eu escolhi se eu iria me reencontrar com a minha mãe, depois dela falecer, para que eu pudesse falar sobre espiritualidade e espiritismo no Brasil. Então, na verdade, ela foi ferramenta para que eu pudesse hoje falar, tipo, uma pessoa que não acreditava em nada, hoje viveu e se tornou o capítulo mais lindo da minha vida e o capítulo mais lindo do meu livro, né? Vou fazer agora um traço. Seu livro é um livro muito bonito, de capa, esteticamente, mas obviamente eu estou falando de missão. Quando você disse que sua mãe, né, passava meses hospitalizada em clínicas de psiquiatria, acredito eu. Tentativas de suicídio. Você começou a lidar com isso desde nova com sua mãe ou foi uma coisa que ela escondia de você? Como era assim? Porque imagino eu que para uma criança e adolescente que seja, ter uma mãe com essa doença e por consequência com essas atitudes
uma coisa terrível, que, né? Enfim, como era a tua rotina com tua mãe? Desde sempre eu soube que ela tinha uma doença. Você vivia com ela? E meu padrasto. Sim. Separou do meu pai nos meus 2 aninhos de idade, casou com meu padrasto em seguida. E aí, a vida inteira eu sempre soube que ela tinha uma doença. E fazendo terapia, que eu comecei os últimos 10 anos pra cá, eu acessei uma cena que eu nem sabia, né? Numa sessão de terapia, conversando e tal, porque eu me sentia uma pessoa super forte, nunca tive que olhar pra minha saúde emocional, mental, enfim, porque eu incorporei esse personagem, né? Aí eu cheguei à cena que, quando eu tinha 5 anos de idade, 5, 6 anos de idade, eu lembro até a roupa. A minha avó, Dona Júlia, muito amorosa, chegou pra mim e falou: minha filha, a tua mãe tem uma doença muito... Com quantos anos? 5 ou 6. Normalmente a gente não lembra isso de 5, 6 anos de idade, né? Eu não lembro de nada quando eu tinha 5, 6 anos, mas nessa sessão de terapia eu lembrei desse dia, lembrei claramente. Eu fui lá daquela cena. Ela tem uma doença muito séria. Então, se tu te machucar, ela não pode saber. Se tu brigar com um amiguinho na escola, ela não pode saber. Se tu estiver doente, ela não pode saber. Se tu tiver vontade de chorar ou ficar triste, ela não pode saber. Eu levo, né, prestando atenção numa pessoa que eu tinha respeito, minha avó. Porque se ela se incomodar, ela vai sofrer e ela fica doente. E aí ela vai amarrada numa camisa de força, dentro de uma ambulância, para o hospital, e vai ficar muito tempo longe de ti. Daí as pessoas me falam hoje assim, quando eu conto essa história: nossa, que vó maldosa, né? Qual era a intenção da Dona Júlia? Ela não queria que a neta presenciasse a cena, que aquela criança não visse isso. Ela não queria ver a filha de novo nessa cena, e ela, como mãe, não queria de novo ver essa cena. E o que aquela criança entendeu? Tudo bem, vou cuidar da minha mãe. E a partir daquele dia, hoje eu consigo ver que eu me tornei mãe da minha mãe. A minha responsabilidade era fazer ela feliz, o bem dela, cuidar dela. Só que uma coisa que a gente não sabe, por isso é muito importante a atenção de quando o que a gente fala para as crianças em casa, vocês estão assistindo a gente, né? Aquela criança entendeu o quê? Disse cuidar da minha mãe. Mas ninguém me disse que era só da minha mãe. Eu comecei a cuidar do outro, de todo mundo, e muito menos de mim. Então eu não olhava para minhas dores, não me permitia sofrer, chorar. Por quê? O outro é importante, eu não. Sim. Então por isso que eu acumulei tantos traumas emocionais que foram desencadeando a minha ansiedade. Mas assim, você teve essa conversa com sua avó. Mas eventualmente você começou a ver, porque você já deve ter passado por alguns momentos. Em seguida, essa cena da ambulância, eu vi milhares de vezes. Da minha mãe amarrada em camisa de força, ela surtava. Quando eu ia chegando lá, com mais entendimento, 11, 12, 13 anos, e aí eu já entendia, eu já percebia quando ela estava ficando doente. Quais eram os sintomas assim? Ela mudava totalmente o comportamento dela, assim, não era mais ela. Tipo, ela já não me reconhecia. Imagina, Assim, não, de tipo, quem é você? Tipo isso? sim. De repente tirar toda a roupa e querer ir lá pro meio da rua. Eu lembro, ela tinha um comportamento realmente de perder a noção mesmo, assim, né? E ali ela já falava: eu acho que a mãe tá ficando doente. Ela percebia: eu acho que a mãe tá ficando doente, ou seja, eu vou precisar ser internada. Ela pedia isso também? Ela pedia? E aí é muito importante você me trazer esse assunto, porque eu tô indo a lugares que eu nunca mais tinha lembrado. E eu lembro que quando eu fiz 14 anos, eu falei assim: eu vou ajudar a minha mãe a ela compreender que ela pode ser uma pessoa normal. Porque a minha família não era por mal, mas tratavam ela como doente. Daí eu falei, e limitavam ela de fazer as coisas, né? Falei: mãe, tu é uma pessoa normal, porque eu acompanhava ela no psiquiatra, nos colegas de terapia ocupacional. O tempo todo ela tomava remédio também? Dias muitos. Ontem não engolia a língua, ontem dormia, ontem acordava, ontem pra isso. Ela vivia muito dopada, ela tremia. Então, assim, realmente ela tinha uma doença muito forte, assim. E eu comecei a acompanhar ela muito no médico, no psiquiatra, eu investigava tudo. Daí a gente começou: mãe, a gente vai tentar viver uma vida normal. Porque as pessoas acham que tu não é capaz das coisas. E a gente começou, tipo, ela não ia no centro da cidade sozinha, a gente começou a fazer isso. Ela não escrevia porque achavam que ela não era capaz de coisa escrever. E assim a gente foi desenvolvendo, com muito amor e confiança, né? E eu lembro que quando ela faleceu, foi uma grande vitória para ela, porque ela já estava 9 anos sem ser internada. Imagina. E ela tinha orgulho de dizer: faz 7 anos que eu não sou internada, faz 8 anos. Posso perguntar de que ela morreu? Ela teve um infarto fulminante.
aos 55. Rose é uma mulher linda, 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 assim, maravilhosa. E uma coisa que ela falou, Fex, nessa conversa, que é bem interessante. Ela falou assim, é importante você falar isso para as pessoas aí. Todos nós que estamos na Terra, a gente foi por um objetivo escolhido por nós mesmos. Eu vou para lá de novo porque eu preciso aprender sobre isso, né? Ou porque eu preciso ajudar o outro nisso. Sempre tem um objetivo e com uma missão. E essa missão sempre é em contribuir com a expansão e a evolução da humanidade. De qualquer forma, seja você com seu trabalho maravilhoso que você tem, eu cheguei nesse dia que você falou hoje, meu sonho é ajudar as pessoas a realizarem seus sonhos, né? É claro que a tua missão aqui na Terra é isso, né? Porque sempre a missão é algo que vai contribuir com a vida dos outros. E ela falou, pode ser a missão de qualquer forma, às vezes a missão é ser músico e fazer o outro feliz, mas nós temos uma missão, né? Então, e outra coisa bem importante que ela falou, né? E que isso também estudo bastante. A gente veio pra cá para evoluir moralmente e espiritualmente. E o despertar é quando a gente entende que a gente não veio só para evoluir materialmente. Que de nada adianta ser um império e tu continuar sendo uma pessoa egoísta, sendo uma pessoa sem compaixão, sem amor ao próximo. Né? Foi um grande aprendizado, assim. Não vamos falar tudo para as pessoas conhecerem meu livro depois. Eu ia entrar da sua parte, que eu acredito que vai ser muito o teu ambiente de escrita de livro, eu digo teu ambiente intelectual, eu falo. Você falou muito agora para a sua mãe, mas hoje agora eu quero falar um pouquinho teus momentos de ansiedade. Quando é que começou? E para a gente fazer uma ponte, se teve, imagino que sim, mas não sei, porque você está falando umas coisas, eu estou vendo, eu não vivi isso, vivi algo parecido, não eu com uma pessoa que tinha um problema também, mas o que é que isso contribuiu para tua questão de ansiedade? Como é que você começou a perceber que você estava já começando a ter isso e como é que foi se dando? Então, hoje eu falo que a minha missão é falar sobre o meu caminho de cura da ansiedade e despertar as pessoas que a gente não pode normalizar essa doença, né? Porque eu não percebi os sintomas. Tipo, eu não fui percebendo esses sintomas. Eu com 26 anos já tinha ansiedade, até os meus 30 tinha ansiedade. Com 35, quando eu tive minha primeira crise, que a médica me disse que eu tinha ansiedade. Eu não sabia. Eu achava normal aquele ritmo que eu fui adquirindo de vida e aquela confusão mental, aquele caos mental, eu achava que era normal, como era acelerada. Mas como assim um caos mental? Quem tem ansiedade no nível emergencial, que foi o que eu cheguei, né? Eu falo que a nossa cabeça, ela tem pensamentos aleatórios sobre o futuro, sobre criações, sobre possibilidades, sobre... É uma doença mesmo, porque é desenfreado, desordenado. E eu falo que é um liquidificador cheio de pensamentos aleatórios e que tu não consegue nunca viver o presente. Por exemplo, se eu tivesse ansiedade, eu não estaria prestando atenção no seu olhar, na sua pergunta, né? Não estaria prestando atenção no meu corpo, na minha fala. Eu ia estar já pensando em amanhã e depois, na semana que vem. E aí você perguntou quando que eu comecei a perceber. Sim. Eu não percebia. Eu só soube quando eu tive uma crise de ansiedade, fui parar no psiquiatra e fui afastada do trabalho. Como é que foi essa sua crise? Eu senti muita náusea, senti um tremor nas mãos, parecia que ia ter uma parada respiratória, ia ter eu achava que eu estava com um problema cardíaco. E foi bem na época que começou o Covid, já achei que era Covid junto, eu não entendi o que era aquilo tudo, né? E aí, quando eu fui para o hospital e a médica me falou isso, não, que tu tem, na verdade, uma crise de ansiedade alta, né, e emergencial. E o que essa crise de ansiedade me gerava era um desespero, porque todo mundo me via tranquila, supervisora de uma rede de lojas grande, uma executiva, super bem vestida, calma, mas por dentro era o sofrimento, porque das minhas 24 horas eu não conseguia ficar em paz um segundo. E quem tem ansiedade que está assistindo a gente, as pessoas, quando eu estou numa palestra que eu fico falando desse caso, as pessoas falam assim, porque quem vive sabe o desespero que é, porque tudo que tu quer, vou até fazer uma volta aqui, quando você falou que adora igreja, né? Sim. Todo lugar que eu viajei, que eu conheci outros países, sempre, no Brasil também, sempre que eu entrava numa igreja, me disseram assim, ó, se tu entra pela primeira vez numa igreja, tu faz um pedido, tu vai ser atendida.
Daí eu falei, então tá. Eu soube isso há uns 3 anos atrás, daí eu comecei a entrar na igreja e dizer assim, Pela primeira vez naquela igreja. primeira vez na igreja que faz acredito vai ser atendido. Daí eu comecei assim, eu ficava procurando igreja nova, né? Eu falei assim, Deus, me ajuda a ter um coração em paz. Era só o que eu pedia. Eu não aguentava mais o sofrimento de viver naquela turbulência de ansiedade de pensamento. Eu falei, me ajuda a ter um trabalho, a mudar de vida, eu só quero ter um coração em paz. Eu chorava pedindo isso. E ontem ainda eu postei um vídeo no meu Instagram, um trechinho de um podcast, que eu falei assim, ó, nossa, pra mim, serenidade é o que eu vivo hoje, né? Que é tudo que eu mais sonhava, que é ter o coração em paz. Então, só que você perguntou quais eram os sinais, são inúmeros sintomas, né? E hoje o meu propósito, assim, é chegar nessas pessoas e falar assim, por exemplo, as pessoas falam, não, eu tenho ansiedade, todo mundo tem. Só que essa ansiedade que todo mundo tem, eu também tive, eu não dei atenção, eu não prestei atenção, não me movimentei, não sabia, e ela se transformou, preste atenção. Depressão, síndrome do pânico, síndrome de burnout, bulimia, anorexia, alcoolismo social. Tipo, tudo isso porque eu não cuidava da ansiedade. E aí, nossa, mas, por exemplo, essa pessoa, onde tem alcoolismo social? Sempre estressado, com pensamento acelerado, preocupada com o trabalho, tudo que queria no happy hour. Né? E todo dia um happy hour, todo dia um happy hour, todo dia uma taça de vinho, todo dia uma caipirinha. Quando eu vi, eu só fui perceber isso 5 anos depois, que eu não conseguia não me anestesiar para me acalmar. Então eu estava fazendo um paliativo, porque o problema continuava ali, né? Era a ansiedade. E isso, graças a Deus, hoje tudo curado, então eu consigo viver em paz sem precisar de nada para tentar forjar uma tranquilidade. Hoje eu tenho tranquilidade, mesmo nessa loucura minha que é levar esse livro. Você está falando aí algumas coisas, né? Muito interessante, assim, tudo que você está falando. E eu fico, como todo mundo que deve estar assistindo, fica se autodiagnosticando para saber assim, eu tenho isso, eu não tenho isso, não sei o que, não sei o que. No caso, tá muito interessante porque assim, eu gosto muito de trabalhar, eu vou dizer melhor, eu gosto muito de trabalhar com o que eu trabalho. Porque no meu trabalho eu sinto muito a evolução do meu propósito, que eu estou no caminho do meu propósito. E eu trabalho muito durante muitas horas, todos os dias, a partir do momento que eu acordo, eu faço uma oração e já começo a ver os WhatsApps, as coisas para resolver. Hoje foi um dia punk, porque você sabe que a gente está construindo um auditório aqui, então aí a gente acordei hoje, já tinha um problema lá nos estúdios de podcast, aí o auditório, não sei o quê. Mas, enfim, normal. Hoje foi um dia atípico, não é uma coisa que é uma rotineira desse nível de provação. E tudo bem. Aí eu começo a fazer as ligações, Shirley, de trabalho e tudo. Depois venho para cá, começo a trabalhar, sendo que à noite eu chego em casa, aí eu janto, e daí eu sento para ver alguma coisa uma coisa bem levinha, para que minha cabeça desligue. Entretanto, desliga assim, sai um pouquinho da muvuca, mas eu levo sempre um caderno e uma caneta para eu começar a ter ideias de trabalho e tudo mais. Então, olhando de fora, você vê assim, cara, ele acorda, já vai ter atrás de trabalho, aí depois ele vai literalmente para o trabalho, para o escritório. Aí quando ele chega em casa, ele ainda pega livros, cadernos para ele escrever, ou são livros, né, para eu ler, coisas sobre trabalho. Então isso fica parecendo assim uma coisa tão densa, mas assim, aí eu vou te dizer. Outro dia, uma amiga minha me convidou para ir tomar eu vou ser bem específico, eu quero ser bem específico. Uma pessoa me convidou para fazer alguma coisa de noite, para tomar um vinho. Uma amiga minha que não mora aqui, estava aqui, me chamou para tomar um vinho. E num dado momento eu pensei assim, olha só, eu pensei assim, não quero ir não, porque eu gosto tanto de chegar em casa e jantar e pegar meu caderno, escrever. É assim, eu amo essa rotina toda.
que no dia que eu não consigo realizá-la, assim, e se não for por uma causa excelente, eu fico com uma falta terrível disso. E ao mesmo tempo, acredite você, eu ainda não me considero um workaholic, que é aquela pessoa que pensa em trabalho, porque eu faço a lei das comparações. Exemplo, eu falei para você que eu fui para Europa tem umas 2 semanas, e depois eu fui até para o Oriente Médio. Eu amei estar lá, super me desligava, fazia questão assim de nem comprar um pacote de dados, uma vez que na Europa tem internet em todo lugar que chega, mas eu propositadamente ter esses momentos sem internet, mesmo para estar lá, vivendo a vida e tudo mais. E sem me importar. Resumo da ópera. Essa rotina de trabalhar muito, eu amo, me faz super bem. Agora, é que eu vou falar uma coisa que é muito difícil, ou acho que eu estou mentindo, ou estou, sei lá, até louco. Mas assim, se eu não estiver trabalhando, e eu amo tanto isso assim, estiver fazendo qualquer outra coisa, tem que ser uma coisa que vale super a pena, porque senão eu vou ficar sentindo muita falta dessa minha rotina. É comum acontecer, aconteceu antes de ontem, eu tinha um compromisso de manhã, por eu dormir muito tarde, na verdade eu vou dormir amanhecendo o dia. Eu gosto muito da noite, nível de inspiração, né? Eu digo que baixa Chico Xavier e eu transcrevo aqui, é verdade. Amo isso, amo essa sensação demais. E tem noite que se eu tenho um compromisso de manhã, é normal. Você diz, não, eu vou emendar mesmo, emendo, aí eu passo 48 horas sem dormir, não me afeta, aí daí vem aquele, nossa senhora, tô fazendo mal pra tua saúde e tudo mais, mas é uma coisa assim que não me afeta, não chega aqui, fico cansado, eu fico aqui normal, como se eu tivesse desse jeito aqui, aí chego em casa, eu durmo até um pouco mais cedo, porque eu já tô... E amo. Aí agora vai uma pergunta, porque assim, uma leitura de fora, para quem não vive o meu processo, deve pensar assim, não, tu tá fazendo mal para tua saúde, o fato de você não dormir à noite, você trabalha desse tanto, é uma coisa que vai... Como eu acabei de dizer, às vezes eu tô convidado para ir para um canto, tomar um vinho, sei lá, um happy hour e tudo mais, e eu avalio as pessoas, o momento, a ocasião, e se não, tipo assim, não, eu prefiro, não é nem assim, eu prefiro que eu tenha um trabalho a fazer. Não se trata disso. Eu prefiro em termos de prazer mesmo. Você tá entendendo? Porque muitas vezes eu digo assim, não, Boris, não é porque eu tenho um livro, uma página para entregar, isso que eu não posso por causa que eu tô com... Não, não é isso. É prazer de estar fazendo aquilo. Então, a nível de prazer, eu estar lá tomando um vinho ou estar aqui, de repente eu digo, não é que eu pergunto assim, qual é o ano do vinho? Não se trata disso, não. Eu tô falando do momento mesmo. Aí, as pessoas que dizem muito que gente que trabalha muito, eventualmente vai ter um burnout ou qualquer um desses sintomas aí. Eu não vejo, sinceramente, uma evolução do que eu faço hoje, porque eu amo cada minuto. Shirley, você falou que escreveu esse livro em 2 meses. Para quem vive um processo literário, feito eu, que estou escrevendo um livro, que eu sou coordenador de livros, que tudo isso que sei, só quem escreve um livro sabe o que é. Porque quem escrever um livro não é transcrever, não é você pegar essas páginas todas aqui e sair escrevendo, não. O processo é um processo mental, onde você alinha as ideias. Aí você chega muitas vezes no parágrafo, você nem aproveita o parágrafo, porque chega, você diz, não, mas não foi isso que eu quis dizer. E você volta para trás, não é verdade? Porque eu quero perguntar aqui para você, falando um pouquinho sobre o processo, escrever um livro em 2 meses, e ainda mais um livro que você entrega junto com esse livro uma responsabilidade, porque tá aqui, o seu livro tá ali, da ansiedade à iluminação, na responsabilidade de ser um instrumento de cura, não é verdade? Então tem que sair exatamente do jeito que você quer passar a ideia. Então muito você tem que reescrever por causa que aquela palavrinha não encaixou, porque aquela ideia não quer dizer exatamente o que está aqui. Então foram 2 meses, acredito, de imersão. De imersão. Quem está de fora pode pensar assim, não, Shirley, relaxa um pouco, vai tomar um vinho, tu vai enlouquecer e tudo mais. Para você, como era o sentimento da escrita? Eu digo, ali, da rotina. Era uma coisa que lhe esmagava ou era uma coisa que você tinha prazer? Como era? Me conta. Prazer, já respondi primeira, né?
Gostaria de fazer só um comentário a respeito do seu processo todo de trabalho, né? Sim. É claro, visível, que existe paixão no teu trabalho. Sim. E quando existe paixão, prazer, entrega, furação, missão, propósito, isso não vai te doer. Ponto. Né? Então, assim, não existe uma regra. O que é o burnout? É alguma coisa relacionada ao trabalho que te faça mal. Sim. Não é regra para todo ser humano. Porque nós temos sentimentos diferentes, organismos diferentes, tudo é diferente, né? Então, quando você falou... Ontem ainda eu vim lendo um livro para cá, aí que estava falando isso, né? Que realmente as pessoas que se sentem realizadas são aquelas que têm o trabalho como uma paixão, e não como uma obrigação, né? E é maravilhoso, hoje te parabenizo, assim, porque ter a coragem de se posicionar e fazer tua escolha. Não, eu prefiro ficar em casa, mesmo não tem nada de diferente em casa. Sim. Mas eu prefiro fazer. Você está sendo generoso contigo, respeitando a tua vontade, né? E quanto tempo da nossa vida a gente tem medo de dizer não pro outro, só para agradar, como a maioria, né, das vezes, porque, ai, tadinha, né, o vinho, ela veio de longe, isso aqui, o louco. Daí tu vai contra a tua... Sim. Sim. Com certeza não existe excesso de trabalho, não existe doença, não existe burnout, porque é a paixão que a gente tem. Eu ficaria o dia inteiro falando do meu conteúdo, do meu livro, palestrando, por horas e horas como eu já fiquei, e não me sinto cansada. Porque aquilo só vai me preenchendo, assim. Eu fico, nossa, que bom, é isso que eu vim fazer. Alimentado. E quanto ao livro, você falou, uma ferramenta de cura, né? As pessoas falam, Sheila, e nesse livro tem a receita da cura da ansiedade? Quem dera, né? Quem sou eu? No livro eu conto o meu processo de cura. Os 23 capítulos desse livro eu relato o que eu fiz de diferente para me curar, o que eu excluí da minha vida, quais atitudes, como foi todo o processo. E eu falo que importante demais no meu processo de cura foi a fé. Fé, né? Em Deus, sempre, na luz, na energia, do que a gente acreditar, mas a fé na minha caminhada. Eu sabia que para eu me curar e sair daquele lugar que eu estava, eu tinha que mudar. Então, assim, exigiu muita dedicação, muitas pessoas ficaram pelo caminho porque não compreenderam. Nossa, mas que tanto ela se entrega para se curar. Porque eu tive que mudar hábitos, relacionamentos que, infelizmente, não iam de acordo com a minha cura. Várias mudanças, né? Então, eu considero que o meu livro é uma inspiração para que as pessoas possam acreditar nas suas curas. Porque depende da pessoa, né? Não, vai você, que você vai falando, vai vindo coisas assim, né? Porque agora eu tô querendo puxar logo pro livro mesmo. Eu tava até um pouco ansioso, entre assim, para falar do livro, porque eu quero que você termine aqui de dizer, mas eu quero fazer uma pergunta para você complementar. Por que esse título? Maravilha, já falo. E o livro tem essa intenção de falar para as pessoas porque a ansiedade ela não é genética, ela não é hereditária, algo desencadeia ao longo da vida. Se algo desencadeia, eu faço uma analogia, né? Se meu estômago dói, o que comigo fez mal? Se eu estou ansiosa, o que despertou isso em mim? E foi nessa busca interior que eu encontrei, né? O que despertou em mim. Só que cada um tem um seu gatilho, né? Então, assim, é de fundo emocional. Então, se é de fundo emocional, se eu olhar para as minhas emoções, então vou me curar. Né? Hoje uma pessoa fez um comentário num vídeo meu no TikTok e colocou assim, engraçado quando alguém acha que a receita para um é a receita para todos, né? E eu li e eu falei, eu entendo o olhar dele, é como ele enxerga a vida, só que eu não tenho essa intenção. A minha intenção que é que as pessoas pensem assim, se a pessoa vivia nesse caos, nessa emergência, tomava remédios de manhã, de tarde, de noite para ficar bem, hoje ela vive em paz. Seu caso, né? Sim. Se alguém que é livre, ser humano, conseguiu e tem o caminho, e é um caminho acessível a todos, né? Pois não é uma doença que você está fadado a morrer por ansiedade. Então, é acessível para todos, sim. E com relação ao processo de escrita, foram 2 meses, né? E foi muito prazeroso. Para mim era tudo muito novidade, porque... Porém pesado. Assim, em termos de dedicação de horas. O post que você fez ontem sobre disciplina. Sim. Quando eu vi aquilo, eu lembrei, sabe? Eu falei, não tem, disciplina. Porque para eu escrever esse livro em 2 meses, eu tive que ter muita disciplina. Eu acordava cedo, morava num lugar lindíssimo lá em Lisboa, em Loures. Conheço, sim. E ficava escrevendo até 9, 10 da noite, quando eu parava para comer, tomar um banho e dormir. Então, eu acordava de manhã e escrevia o dia inteiro, por 60 dias, sem folga, sem nada. Né? Por quê?
eu recebi uma mensagem espiritual de que eu precisava terminar o meu livro em abril. E eu perguntei para o meu mentor, mas por quê? Dá para dizer por quê? Você precisa terminar, você tem 30 dias, você tem 20 dias. E tinha um coordenador celestial lá me dizendo que tinha que terminar. Eu falei, fala, por que tanta pressa? E eu andei da correria. Quando eu recebi a oportunidade de lançar um livro sem editora, autora desconhecida, primeira obra da Bienal Internacional do Livro de São Paulo, eu tinha que entregar o arquivo pronto até 30 de abril. A partir daquele dia eu falei nunca mais do livro de vocês. E entreguei o arquivo pronto. E eu não lembro, já emendei com tanta resposta. Mas tá muito interessante mesmo. A pergunta foi, por que esse nome? Certo. O livro foi todo escrito por mim. E o livro foi ditado, o título foi ditado pelo meu mentor. Olha aí, que pergunta. Mas como eu tô vendo com as perguntas boas hoje, ó, eu tô aqui inspirado. Eu todo escrevi, nada foi psicografado, nada teve orientação e tal, mas quando veio o nome, foi assim, ó, foi sussurrado aqui, da ansiedade à iluminação. E depois eu fiquei sabendo por quê. Porque eu saí de um estado de ansiedade e cheguei a esse estado de iluminação, que essa iluminação é um capítulo do livro, que foi no dia 28 de setembro de 2021 que eu vivi uma experiência espiritual incrível e transformadora. Eu falo, eu já nasci nesse dia. Mas o que é essa tal iluminação? A gente acha que iluminação é para Buda, para monge, para mestre espiritual. Está acessível para todo mundo. É tu encontrar a serenidade, é tu viver o presente, é tu ser observador dos teus pensamentos, é tu não deixar a mente controlar a tua vida. E sim, tu ser o dono da tua mente, teu futuro, queres. Mas eles escolheram da ansiedade, porque esse título da ansiedade vai acessar o Brasil, porque é o país no topo, que hoje o Brasil é o número 1 do topo, no ranking mundial, segundo a OMS, é o país que mais sofre com ansiedade. É mesmo? É número 1 no ranking, saiu há pouco tempo. 26% da população foram diagnosticados, um terço. E qual é a intenção? Como todas essas pessoas que têm ansiedade vão ler o livro, elas não sabem que dentro elas vão compreender que existe vida após a morte. Isso você traz esse assunto aqui no livro. Todas as experiências espirituais desse ano, tudo que aconteceu, tudo que eu vivi, que transformou a minha vida, espiritualmente está aí dentro. Eu tô fora curiosíssimo, né? Mas eu tô com uma questão aqui. Quando eu falei para você que isso é uma ferramenta de cura, apesar de você descrever aqui o seu processo, mas de novo, não tem como você, para qualquer coisa na vida, dizer assim, gente, eu cheguei em tal lugar, mas aí fui por aqui, fui por ali, fui por ali. Isso foi o seu caminho, mas não tem como me inspirar. Não, mas se eu quero chegar naquele lugar e ela chegou através desse caminho, por que é que eu não pego esse mesmo caminho? Né? Então acaba se tornando o meu caminho, por escolha minha. Orientações aí que servem para todos. Meditação, mudança de alimentação, mudança de respiração, mudança de hábitos diários. Então tem hábitos que eu adotei para me curar da ansiedade que tá. Eu quero que você... Qual foi você consegue contar para nós aqui uma crise sua foda, um dia assim que você consegue elencar assim, ou pelo menos dar um exemplo de um dia que foi, você disse, se eu não tratar disso, se eu não arregaçar as mangas e cuidar disso, porque você era gerente comercial, era isso? De lojas, de várias lojas e tudo mais. Então, punk, cheio de coisa, de pessoas, de responsabilidades, que deveria vir muito assim, que devia vir muito como talvez até, mas você que vai dizer, intensificador da sua ansiedade. E qual foi o dia que você decidiu mudar, assim, sair disso, sair do trabalho e fazer você fazer pivotar sua vida, fazer uma transição brusca? Existiu isso? Eu não tenho a data, não lembro o dia, mas foi um dia que eu estava no escritório da empresa que eu trabalhava e a gente estava retomando os trabalhos depois da pandemia, assim, as lojas tinham fechado, reabriram uns 3, 4 meses depois, e eu tendo que tomar várias decisões muito importantes ali, né? E eu lembro que meu coração começou a fluir. Meu Deus, o que está acontecendo? E eu acho que eu vou cair, vai ter alguma coisa. Eu falei, eu não tô bem, eu preciso do médico, preciso ir pra casa. E eu fui pra casa, depois eu fui pro hospital.
No dia seguinte, eu fui no meu psiquiatra que eu tratava a ansiedade. E ele falou pra mim, você tá com síndrome de burnout, porque você não aguenta mais trabalhar com pessoas, tratando de metas, responsabilidades. E eu já sabia disso, porque, olha só, eu já sabia que esse cenário me causava ansiedade. Cobrança, meta, porque eu aprendi a me autocobrar muito. Não era mais nem empresa, eu trabalhava numa empresa maravilhosa, a última, né? Então eu tinha essa autocobrança tão grande que eu falei, meu Deus, não quero mais esse mesmo caminho, não aguento mais. Mas eu me achava que eu estava velha demais para mudar de carreira, com 40 anos. Daí eu achava, o que eu vou fazer? Eu fiz isso a vida inteira. E como eu não tinha coragem, eu fui fazendo vários cursos para um dia mudar de carreira e não tive coragem. Aí eu falo que, como a minha mãe me disse que Deus é bom o tempo todo, ele me presenteou com a síndrome de burnout. Porque graças a essa doença, eu tive coragem de sair da empresa. E graças a essa doença, eu me curei da ansiedade, eu escrevi um livro, eu me tornei palestrante. Graças a essa doença foi que tudo se transformou. E foi isso. Esse dia foi fatídico, assim. Eu falei... Mas aí, você tomou uma decisão nesse dia. Eu tomei a decisão e fui pro médico. E ali no médico, ele me afastou do trabalho, eu entrei na perícia, tipo, foi um caos, assim. E eu fui na perícia de trabalho, nunca tinha faltado um dia de trabalho. Eu falei, meu Deus do céu, eu tô incapacitada porque eu não cuido da minha saúde emocional. Eu não cuido da minha saúde física, eu não cuido da minha saúde mental, né? E eu falei, eu preciso me cuidar e curar essa ansiedade, essa síndrome. E aí eu me desliguei da empresa e fiquei por alguns meses só me tratando. Aí, quando você começou a escrita do livro, 60 dias finalizou, já foi antes ou foi durante o processo que você ia tornar esse livro e por consequência, essa cura enquanto missão? Eu penso que a gente só pode ajudar o outro quando a gente é capaz disso, né? Então, eu só poderia escrever um livro falando da cura da ansiedade depois que eu me curei da ansiedade, né? Então, assim, eu me curei da ansiedade um dia... Foi muito louco, tá, Fex? São coisas, são mistérios que não tem explicação, são mistérios espirituais mesmo. Em outubro do ano de 2020, eu acordei um dia normal, café da manhã, e eu ouvi do meu mentor, você não precisa mais tomar remédio, você já tá curado. Eu já vinha no processo de tratamento, de cura, como assim? Você já tá curada, você não tem mais ansiedade. Eu já vinha me sentindo muito mais tranquila mesmo. E aí, a partir daquele dia, eu comecei um processo para parar de tomar o remédio, enfim, e não tomei mais medicação. Outubro, novembro, dezembro, janeiro, 5, 6 meses depois, já sem tomar remédio, já me sentindo tranquila, outra pessoa, outro ser humano, eu comecei a escrita. Então, eu comecei a escrita quando eu já estava curada. Não, mas a pergunta era, quando é que você transformou isso em uma missão? Porque agora você palestra sobre, você vai estar agora dia 25 de novembro no Girl Power, né? Maravilhoso, e num painel sobre equilíbrio. Então, hoje você é uma autora de livros eu perguntei sobre próximos livros, você disse sim, vai sair, e agora você escreve, você vai em programas de TV, podcasts, levando não só o seu livro, divulgando seu livro, mas divulgando o processo de cura, que por consequência foi o motivo de você ter escrito o livro. E agora você está já em banco de palestrante, onde você vai estar em palco falando sobre cura, sobre equilíbrio. Então você transformou esse processo em missão. Hoje é uma missão. Eu quero saber quando que foi. Em julho do ano passado, quando eu lancei a primeira edição no livro na Bienal do Livro de São Paulo. Foi a primeira edição. Ali eu entendi que eu vou viver disso. Sim. É isso que me move, é isso que me transforma todos os dias. Você entendeu que é o seu propósito? Eu nasci. Eu falo que tudo que eu fiz até hoje foi ensaiando. Te juro, tá? Hoje eu sei, nossa, tudo que eu fiz foi ensaiando. Eu até fiz um post ontem brincando. A vida inteira eu fui vendedora. Com 15 anos eu vendi mala, depois vendi sapato, vendi roupa, vendi bolsa. Deus estava me preparando para eu vender livro hoje. Olha só. Né? Então, eu segui e lancei a segunda edição nesse passado na Bienal do Rio. E nesse caminho todo eu venho palestrando e tal, mas a minha intenção é fazer com que esse livro ele chegue em todos os estados do país. Isso vai acontecer em todas as cidades, porque se o Brasil é o país que mais sofre, em todos os cantos tem alguém que está tirando a sua vida cada segundo por ansiedade. Então, como que eu não vou fazer essa sementinha chegar naquela pessoa que está lá desacreditada? A gente está chegando na parte final
E eu quero te só aliar mesmo, que a conversa tá maravilhosa, mas são etapas, né? Você sabe que ela já tá bucada aqui para outros podcasts com outras pessoas. Isso é bacana porque, assim, obviamente que o meu podcast, ele tem as minhas dúvidas, as minhas curiosidades. E cada lugar que você vai, as pessoas têm curiosidade diferente, têm uma visão diferente, tem um, né? Acho que tu me fez perguntas que eu não tinha recebido ainda. Mas e é curiosidade minha mesmo, porque assim, a gente já conversou, né, de outra oportunidade, outra vez, e a gente se conectou de cara, né, você sabe disso. Mas, é engraçado porque eu não tenho um processo de ansiedade, de nada disso, eu sou uma pessoa equilibradíssima dentro de uma loucura. Eu tenho um equilíbrio dentro de uma loucura, mas eu convivi com pessoas que não. Então, apesar de eu não ter, eu entendo demais a importância do seu livro, porque eu convivi com pessoas assim, onde a vida da pessoa era maravilhosa, só que aqui dentro era caótico. Temos. A clareza sobre os 5 corpos que eu não sabia que existia e que eles são a fonte de equilíbrio para a gente viver em paz. Corpo físico, alimentação, atividade física, tudo que a gente sabe. Pera lá, vamos, vale de um, mas vamos pegar um gancho de cada qual. Corpo físico, o que é que você mudou? Deu uma dica assim, que foi? Sono, respiração, atividade física, tudo é um processo de cura. Certo. Autocuidado, corpo físico. Certo. Corpo emocional, eu não sabia de corpo emocional para eu viver bem. Emocional o quê? É olhar que eu tenho as emoções. Que emoções eu tenho? É aceitar. Estou com raiva, estou com amor, estou irritada, estou com dor, eu tenho emoções. E o homem é incrível, já nasce ouvindo, homem não pode chorar, homem não tem emoção, né? Então o corpo emocional ele é gigantesco e um dos fatores da maior parte das pessoas do país que tem ansiedade é porque não olham para suas emoções, porque a ansiedade é de fundo emocional. Corpo mental, a gente não cuida do nosso corpo, eu estou generalizando, né? Mas a maioria de nós não olha para o nosso corpo mental. A gente nem sabe o que é corpo mental. Nós temos nossa cabeça, nosso cérebro, nossa mente. A gente deixa a mente dominar a nossa vida. Só que nós temos e somos capazes de dominar a nossa mente e fazer o que a gente quiser da nossa vida. Tanto é você se determinou a ter um trabalho com uma vista maravilhosa. Você teve, mas foi porque você determinou a sua mente. Então o corpo mental tem muita coisa para explanar. E que eu trago no livro. Corpo energético, que eu achava que era misticismo, não dava atenção nenhuma. Mas na minha pós em psicologia transpessoal, comecei a estudar tudo isso a fundo. Nós somos a energia que nós emanamos. Como eu quero me curar da ansiedade se eu só assisto catástrofe e desgraça no meu celular? Como eu quero me curar da ansiedade se eu tenho um relacionamento tóxico? Como eu quero me curar da ansiedade se eu me alimento com cafeína o dia inteiro, se é um alimento estimulante? Né? Então, ainda há pouco eu, não tomo café, porque eu sei que me estimula. E o corpo energético vai muito além. Sabe aquela história, às vezes tu tá entrevistando alguém e tu já sente, nós sentimos a nossa energia, já foi? O que foi aquilo? Foi coincidência? Isso no primeiro momento, já no primeiro momento. Foi energia. Sim. E o contrário também, né? E esse corpo energético inclui várias outras coisas, né? Que a gente volta outro dia pra falar, tipo, intuição, voz do coração. E a gente acha que a intuição é uma coisa mística. A intuição é a voz de Deus falando através do teu coração. É a espiritualidade te sussurrando o caminho. A gente acha, besteira. Eu acho besteira. Daí vai lá, dá errado. Se eu tivesse escutado minha intuição. E o corpo, o último e não tão menos importante, é o corpo espiritual, que eu nem sabia que existia, não cuidava. Todos nós precisamos de uma conexão espiritual, seja com a natureza, seja com o mar, seja com Deus, seja com o tempo sagrado, seja com a Bíblia, com o Buda, com o que quer que seja, porque existe uma força maior que nos deu a vida. Então, como que a gente vai viver sem conexão espiritual nenhuma? Então, eu falo que assim, todos esses 5 corpos, eles fazem uma roda de bicicleta, 5 cilindros. É cilindro que fala? Sim. Ah, tá. Né? Ok. Bicicleta 5 aros. Sim. Só do corpo físico, não vai andar. Se eu cuido de 2, não vai andar. Minha vida vai ser isso aqui. Agora eu tenho equilíbrio com esses 5 corpos, eu vou. Roda direitinho. Quero te agradecer aqui. Mas eu quero, antes de te agradecer, primeiramente, onde é que a galera encontra seu livro? Porque eu vou lhe dizer, esse livro aqui, gente,
Da ansiedade à iluminação, é engraçado que eu sempre faço isso, não deixo para falar do livro especificamente na última etapa, porque esse livro existe uma pessoa por trás, no caso a Shirley. E uma vez que eu entendo, Shirley, enquanto você soube de explicar, se colocar, se abrir quais são os teus processos da doença à cura, então eu sei que você conseguiu passar essa mensagem aqui, tá? Só o filé. Onde é que a galera acha seu livro para comprar? Pelo meu Instagram, @ShirleyVenâncio Escritora, que é o mesmo nome para todas as redes sociais, do YouTube, do TikTok, tudo, do Google, tudo é Shirley Venâncio, isso. E ali no Shirley Venâncio Escritora tem o contato para adquirir o digital pela Amazon. A gente envia pelo Brasil todo e agora estamos trazendo para São Paulo, né? Mas o livro físico. Físico também. Também tem a opção do digital e do físico. Maravilha, porque eu gosto do físico mesmo. Eu gosto do físico. Shirley, mas você é fenomenal. Você é incrível. Eu tenho uma frase para te dizer. Então diga. Nós só enxergamos no outro aquilo que... Então eu sou fenomenal também, porque eu tô te enxergando eu tô enxergando uma mulher fenomenal na minha frente. Brincadeiras à parte, que poucas entrevistas e em muitos momentos aqui eu esqueci que estava aqui, porque foi uma coisa tão orgânica mesmo, natural e tudo mais. Eu estou ansiosíssimo para ler o teu livro, apesar de eu não, como eu falei, eu não ter passado por uma ansiedade, mas isso nunca diz que eu não poderei passar. Então é sobre você tomar cuidados, não sei se você concorda comigo, né? Se colocar em lugares para você se prevenir de qualquer coisinha. Importante você ter falado isso, Pex, porque o livro ele não é só para quem tem ansiedade. Maravilha. É um livro sobre transformação, sair de um lugar e ir para o outro, né? E importante também, assim, como eu moro em Florianópolis e vim para São Paulo, a minha intenção é divulgar a minha história e o meu livro para que a gente possa alcançar o maior número de pessoas, para que elas possam acreditar nas suas curas. Porque eu tô aqui de verdade pelas pessoas. Porque eu quero que essas pessoas acreditem que podem sair de onde eu estava. Eu quero que eu da lua, né? E nesse mês, semana que vem, daqui 2 semanas, eu vou para Felipe de Paraty para lançar o livro numa noite de autógrafos, lá no dia 23, às 20 horas. Então, lá no Instagram tá tudo. Quem estiver por lá e quiser conhecer. Gente, não tem como dizer para não... Cara, compre esse livro, porque eu vou lhe dizer aqui, olha, eu estou ansiosíssimo. Segue Shirley aqui nas redes sociais dela, tenho certeza lá que você também vai bater um papo maravilhoso com Shirley. Shirley vai estar no dia 25 de novembro, aqui na Avenida Paulista, no evento Gale Power, onde ela vai estar no painel de equilíbrio. Foi feito para ela, né? Foi feito para ela, uma mulher equilibrada, uma mulher que você olha para ela assim e lhe passa paz. Desde a imagem dela, essa voz, a imagem que ela passa, a didática. Eu estou dizendo que você é a imagem do equilíbrio, viu? Você é a imagem do equilíbrio. Eu vou pedir para você fazer uma mentoria com a Fernanda, minha assistente, que ela é a imagem do caos. Eu vou... Ela dá um doce mesmo. E quero falar com você que, gente, é óbvio que você tem que curtir aqui esse papo com o Shirley, que detonou. Comenta bastante, tira suas dúvidas e compartilha para todo mundo aí que você acha que só já seguir. E eu quero dizer também que para que você, que é todo mundo que você sabe, falando muito seriamente, eu falei assim, eu convivi com pessoas que tinham esse problema e a ignorância talvez seja o que mais contribui que essas pessoas continuem com esse problema, porque a partir do momento que, assim, muitas vezes eu escutei, fulano não tem problema não, ela está procurando problema para a vida dela. Isso é muito mais internalizado do que se pensa. Então, conhecimento sobre você, ler também esse livro, para saber como lidar melhor com essas pessoas que muitas vezes estão do teu lado e você não tem nem sequer a sensibilidade de reconhecer. Pode ser sua mãe, pode ser seu filho, pode ser seu pai, pode ser qualquer pessoa que está ao nosso redor. A gente não tem a sensibilidade de reconhecer que está passando por esse problema. E me veio uma coisa agora que eu falei, não falei sobre isso. Ficaria horas aqui. Mas a nossa cultura nacional é que a gente tem medo de falar da nossa saúde mental e emocional. E uma frase que eu acredito que você já tenha escutado, quando os antigos falavam assim, fulano tá com depressão, tá com ansiedade.
esteira, dá um tanque cheio de roupa suja pra uma pasta. Por quê? Achando que isso não é doença. Então, por isso que a gente não tem coragem de olhar, né? E é o maior ato de coragem. E que daí a gente consegue. Recado dado. Agora a missão tá para você, né? Compartilhar com todo mundo. A gente nunca sabe quem é que de fato está precisando escutar essa mensagem. Portanto, compartilha, indica bastante o livro. Esteja aqui no dia 25 de novembro no Girl Power para escutar Shirley pessoalmente, para pegar o seu autógrafo. Você vai autografar o livro desses dias, Shirley? Então, a palavra dela esteja do dia 25, aqui na Avenida Paulista. Shirley vai fazer as chamadinhas também. Segue Shirley lá, porque ela vai fazer a chamadinha, vai colocar o post dela do Girl Power. E a gente se encontra no próximo Clube do Livro. Tchau, tchau.